Desde que Franklin Delano Roosevelt lançou no seu 100º dia de governo um pacote de medidas para combater a Grande Depressão nos Estados Unidos, criou-se a mítica dos 100 dias de governo, um período mágico onde os governos começam a ser, de fato, propriamente avaliados pelos eleitores. Seria uma espécie de fim da lua de mel. E para discutir esses primeiros 100 dias de governo na ótica da ciência e tecnologia, nós convidamos o professor Renato Giannini Ribeiro, presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e Tecnologia e ex-ministro da Educação. Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigado. Tudo de bom para todos vocês. Professor, antes de entrar propriamente dito na área de ciência e tecnologia, eu gostaria até de começar pela área de educação, né, que o senhor foi ministro. Hoje existe uma pressão muito forte por parte de educadores pela revogação da reforma do ensino médio que foi aprovada aí no governo Temer. O senhor acredita que, de fato, há condições políticas para a revogação dessa reforma? Olha, vamos usar um pouco o senso de realidade. A reforma foi adotada por medida provisória, o que foi muito errado, porque é um assunto que deveria ter sido debatido longamente. Só para ter uma comparação, o Plano Nacional de Educação, sancionado em 2014, veio de 4 anos só no Congresso, sem contar as discussões no âmbito da sociedade antes disso, com professores, alunos, funcionários, educadores. Então, a forma de nascer dessa medida, dessa reforma, não foi boa, mas observe que essa medida provisória foi convertida em lei. Ela não pode ser revogada sem ser por outra lei. Eu não tenho a menor ilusão de que o presidente Lula vai gastar cartucho negociando com Arthur Lira a revogação dessa lei. Não vai. Já está difícil o convívio com Lira, que cobra constantemente coisas que não são, vamos, da linha do PT, inclusive a manutenção da taxa de juros elevada, que é um ponto crucial para o desenvolvimento econômico brasileiro, está inibindo a retomada econômica, vai prejudicar a condição de vida dos mais pobres, vai perturbar a popularidade do governo. Então, numa hora em que ele não consegue tirar o presidente do Banco Central, ele não vai gastar cartucho para revogar a reforma do ensino médio. Agora, a boa notícia é a reforma pode ser reformada. Muito dela pode ser revisto de uma forma infralegal, isso é, por meio de decretos, portarias, atos do Poder Executivo. A reforma do ensino médio é algo que foi assumido como seu pelas secretarias estaduais, que são, incluindo o Distrito Federal, 27 no Brasil, e que atendem a 7 milhões dos 8 milhões de alunos, grosso modo, inscritos no ensino médio. O ensino médio particular não chega a 1 milhão, no caso das prefeituras e estados e governo federal, eles têm suas redes de ensino médio, mas muito pequenas, algumas dezenas de milhares de alunos. Então, essencialmente, o ensino médio é uma competência dos estados. Então, a questão é negociar com os estados, fazer um balanço e, sobretudo, ouvir, como nunca se ouviu, os principais interessados são os alunos e os professores. Isso fez muita falta nessa reforma. E acho que é possível ouvir. Agora, infelizmente, quando se contesta a reforma, a gente ouve muita coisa que não é verdadeira. Ouve muita coisa no sentido de que a reforma estaria querendo privatizar as escolas ou coisa do gênero. Infelizmente, muitas das críticas são feitas por pessoas que não conhecem o assunto. E esse é um problema. Aliás, uma das críticas que é feita, na verdade, é de que não houve um aporte, né, um investimento necessário para que as escolas públicas se adaptassem para essas disciplinas optativas, né, para esses novos percursos, né, curriculares que estão sendo propostos pela reforma. E isso as colocaria em desvantagem em relação às instituições privadas, que já há um certo tempo tem estrutura para oferecer essas disciplinas optativas. O senhor concorda com essa avaliação? De fato, a reforma de Temer aprofunda as desigualdades? Eu concordo que não houve aporte. Não sei se a desigualdade aumentou ou não em relação às escolas particulares, porque também me parece que elas não investiram tanto quanto deveriam para ter uma coisa boa. Por exemplo, eu ouço muito que estão dedicando uma parte das aulas
em escolas particulares é empreendedorismo, que acaba não trazendo um conhecimento importante para as pessoas. Eu não tenho nada contra o empreendedorismo, que inclusive é uma das bandeiras do atual governo federal. Mas tem uma coisa que é importante, é que, por exemplo, energia. Esse é um tema que poderia ser focado nas disciplinas adicionais. Energia virou uma questão fundamental. Como você vai fazer uma energia ambientalmente limpa? Como você vai parar com os fósseis? Veja, nós temos 2 combustíveis principais nos nossos carros no Brasil. Um é um fóssil de bilhões de anos. Outro também polui, que é o álcool, mas pelo menos o álcool você planta e replanta. Então, ele não causa danos ao fóssil. Então, nem você está destruindo uma riqueza mineral tão preciosa. Essas são questões importantes a colocar. Desigualdade social seria também uma bela frente de estudos para quem está se tornando um adulto, né? Com 16 anos, nossos filhos, nossos jovens votam. Seria muito importante terem uma formação que explicasse o que é direita, esquerda, presidencialismo, parlamentarismo, autonomia dos estados, sem ser pregação. Não se trata de dizer como a esquerda é linda ou como ela é corrupta, como a direita dá mais liberdade ou como ela, enfim, desvia dinheiro para os mais ricos. Não se trata disso, trata-se de capacitar as pessoas. Outro ponto também, contratos. Com 18 anos você pode alugar uma casa, comprar uma casa, assumir um crediário, casar-se, fazer uma união estável. Quem aprende sobre contratos no ensino médio? Muito pouca gente. Então, tudo isso poderia ser feito. Agora, para você poder dividir uma classe em mais do que uma, ou seja, oferecer itinerários diferentes, você vai precisar ter mais sala de aula e remunerar mais os professores, porque serão dadas mais aulas. Então, isso não aconteceu. Apesar de ter sido canalizado para o ensino médio, não aconteceu. E se a gente, veja só, o curioso, embora o ensino médio necessite realmente de um arejamento, de uma reforma, esse dinheiro a mais, por que iria para o ensino médio e não para a alfabetização na idade certa? É um ponto crucial no Brasil, e teve iniciativas muito boas a partir do Ceará, conduzidas pelo governador Cid Gomes, pela agora ex-governadora Isolda Sela, e que conseguiu fazer que mais crianças aprendessem, em 3 anos iniciais do Fundamental 1, ou seja, até os 8 anos de idade, a ler, escrever e fazer contas. Isso foi nacionalizado no governo Dilma, mas não emplacou no Brasil. Então, você veja, são muitas as questões que estão presentes aí e, de fato, a falta de recursos para essas áreas, a partir do governo Temer, contrastou com a ideia de uma reforma do ensino médio que você não faz sem dinheiro. Aliás, ministro, em relação a essa questão assim, da falta de recursos, né, a área de ciência e tecnologia ela chegou numa situação bastante crítica no fim do ano passado, né? Nós tivemos até ameaçado o pagamento de bolsas para pesquisadores de mestrado, doutorado. Ao cabo, conseguiu-se, com a emenda da transição, efetuar os pagamentos e até oferecer um reajuste de 40%, mas talvez ainda não seja o valor ideal para dar a segurança necessária, a estabilidade necessária para todos os pesquisadores. Mas, de um modo geral, como que o senhor avalia as primeiras medidas adotadas pelo governo para a área de ciência e tecnologia? Estão dentro do que o senhor imaginava? Ficaram aquém? Porque, de fato, é um governo de reconstrução com um cobertor bastante curto e, como o senhor mesmo mencionou, eleito com uma aliança amplíssima e uma base de sustentação muito frágil. O pior é o último ponto, viu? A fragilidade desse governo no Congresso, em especial na Câmara, onde temos um operador que é extremamente capaz, extremamente hábil, e a diferença de Lula para Dilma é que ele decidiu não enfrentar esse presidente da Câmara para tentar garantir alianças e passagem de medidas importantes para o Brasil, ao contrário do que Dilma fez quando acreditou que poderia enfrentar e vencer o Eduardo Cunha, com o resultado que a gente conhece, né? Inclusive o impeachment e tudo mais. Agora, a maior parte das pessoas que conheço estão vivendo um grande alívio, eu inclusive. Não posso dizer que estou alegre, exultante, porque as medidas ficaram realmente aquém. Nós queríamos o reajuste das bolsas no valor da inflação, desde o último reajuste, que faz quase 10 anos.
vieram 40%, que está abaixo. Veio também uma quase promessa de reajustes anuais segundo a inflação, mas nós gostaríamos que não se consolidasse esse patamar inferior ao que havia, enfim, no governo Dilma, como ponto de referência. Então, está faltando. Medidas importantes foram tomadas. Há uma promessa de recuperação do valor do Fundo Nacional do Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que é um dinheiro importante, deveria estar numa faixa, acho que de 8 bilhões, e esse dinheiro foi sendo limitado, cortado pelo governo passado, e até que baixou uma medida provisória, inclusive consolidando esse corte por vários anos. No seu discurso de posse, a ministra Luciana Santos disse que ela ia revogar a medida provisória. Nós chegamos a ser chamados para uma solenidade no Palácio Planalto para revogação, e aí foi cancelado, e a medida provisória não foi revogada, ela caducou, quer dizer, morreu, acabou, mas enquanto esteve vigente, produziu seus efeitos. E o resultado disso é que o orçamento da União deste ano tem apenas metade do dinheiro que iria para o fundo. E nós estamos aguardando um projeto de lei prometido a nós pelo governo, recompondo isso. Mas se demorar, aí não dá tempo dele ser usado esse ano. E aí é como se não tivesse acontecido. Então, uma das preocupações nossas, Rodrigo, é com a rapidez. Veja, a diretoria da FINEP, que é o principal orçamento do Ministério da Ciência, só deve ser formalizada em abril. Ou seja, 100 dias se passam com a FINEP nas mãos de um general. E aí o que aconteceu? Aconteceu, por exemplo, a concessão de um empréstimo de 178 milhões de reais para a companhia Taurus, que fabrica armamentos. É a primeira vez que ela tem um empréstimo com juros realmente irrisórios para uma área que está em confronto, em oposição a todos os valores que a gente até durante a campanha eleitoral, todos os valores que são praticamente óbvios para as pessoas de formação humanista, civilizada, que, enfim, que repudiam essa ideia de armamento generalizado da população, essa ideia de substituir a paz pela guerra, de substituir o confronto político pela inimizade. Veja, inimigo é uma categoria da guerra. Na política, você deveria ter concorrente, rival, adversário, mas não inimigo, porque a ideia é que na política nós estamos convivendo todos. Então, tem uma posição, você tem outra, decidimos pelo voto, que é uma forma muito democrática de decidir, mas nenhum de nós quer matar o outro. Quer dizer, querer de verdade, né? Pode até fantasiar isso, mas felizmente pouquíssimas pessoas vão para isso. Não foi à toa que na campanha passada houve, por exemplo, um assassinato de um senhor em Foz do Iguaçu por um conterrâneo. Por quê? Porque o clima belicoso ficou tão forte e agora o atual governo vai financiar uma empresa de armamentos. Eu acho isso, nós achamos isso, de modo geral, a comunidade científica está muito chocada com isso. Nós escrevemos à ministra, pedimos à ministra uma reunião de trabalho e também manifestamos, numa nota que está saindo hoje, a SBPC e várias outras entidades da área científica, estamos manifestando nossa oposição, por exemplo, a esse empréstimo. Como você empresta 180 milhões de reais quase para uma empresa que promove, que fabrica armamentos? Não tem sentido. Aliás, por muitos anos, o orçamento da FINEP parecia ser um orçamento fictício, porque era aprovado um determinado recurso, mas logo no início do governo vinha uma medida, criava-se uma reserva de contingência, e a maior parte desses recursos acabavam sendo cortados, ficavam contingenciados, né? O senhor teve alguma sinalização positiva do governo no sentido de que não vai mais haver esse tipo de contingenciamento? Tivemos. O governo se comprometeu com isso, a ministra na posse se comprometeram. O que nós estamos aguardando são os atos. As palavras são muito claras. Os compromissos são realmente de honra. Mas nós estamos inquietos quanto à necessidade dos atos, até porque, para você devolver esses 4 bilhões ao Fundo de Desenvolvimento Científico, vai haver outras demandas de outras áreas. Não vai ser só esses 4 bilhões que vão sair num projeto de lei para o Congresso. Vão ser outros valores. Então, quando que isso vai poder ser feito? E, para esclarecer uma coisa aos nossos ouvintes, o contingenciamento é simplesmente
o fato de que você tira da lista de prioridades a pagar determinadas despesas que só serão pagas se houver folga. Ou seja, todo ano no Brasil, você tem um orçamento que prevê uma certa arrecadação e o governo, no começo do ano, efetua os contingenciamentos, isto é, valores foram aprovados, mas que não serão liberados enquanto não souber que tem dinheiro a pagar. Resultado, mais ou menos em outubro, novembro, mesmo por vezes começo de dezembro, o governo já sabe quanto vai ter em caixa. Aí ele descontingencia, desculpem a palavra horrível, mas ele libera esse dinheiro, coloca de novo, e aí para você fazer esse dinheiro chegar até o destinatário, a maior parte nem imagina como é complicado. Tem uma série de etapas que eu já soube. Você autoriza, você... finalmente você empenha e ainda depois disso você paga. Então, isso você não faz da noite para o dia. Daí até, uma coisa curiosa, em alguns anos, já faz tempo, nos anos que o Brasil estava bombando, às vezes, em novembro, tinha dinheiro que tinha sobrado. Ou sobrado porque a arrecadação foi maior, ou sobrado porque alguns ministérios não conseguiram gastar. Suponha, por exemplo, que você contingencie um valor para um congresso científico que vai ser em maio. E esse valor, e passa maio, o dinheiro não foi liberado. Então, esse dinheiro ficou, por assim dizer, na estante. Aí chega o final do ano, você descobre que poderia pagar aquilo, mas aquele congresso não teve lugar, ou já aconteceu sem ele. Então, aí você procura colocar esse dinheiro em ministérios com boa tradição de desempenho. Por exemplo, o MEC foi beneficiado, não no ano em que eu estava lá, como ministro, mas em outros anos foi beneficiado por isso, porque o MEC tem uma equipe extremamente eficiente e faz o que as pessoas chamam de execução rápida. Isso é, todo esse trajeto de liberação de dinheiro, o MEC sabia quem estava precisando, sabia quais são os códigos que você tem que colocar, tudo mais. Ministérios mais novos, às vezes, não têm funcionários já experientes com isso. Então, esse é um ponto também que está difícil. A gente entende que o governo está com dificuldade de compor as posições todas, porque é muita coisa. Você precisa de muita gente especializada. E essa gente especializada, às vezes, é funcionário de carreira. E, enfim, dado que nós tivemos um cavalo de pau na política brasileira, trocou completamente o rumo da despolítica pela política, do autoritarismo para a democracia, fica também a questão em quais pessoas você pode confiar. Veja os atentados de 8 de janeiro. Havia pelo menos um militar numa posição importante que está sendo questionado pela sua colaboração com medidas incorretas do governo passado. Então, você poderia confiar nessa pessoa para reprimir os terroristas, os golpistas? Talvez não. E isso vale em outros casos também. Quer dizer, o seu funcionário que esteve num cargo de confiança do governo passado, ele é confiável? Muitas vezes é. Muitas vezes. E são funcionários de carreira que brecaram as piores coisas, né? Você veja, na própria área, o exemplo da alfândega, quando os funcionários da alfândega retiveram o colar de 6 milhões de euros, de quase 20 milhões de reais, destinado, segundo dizem, à então primeira-dama, eles recusaram qualquer pressão, mesmo pressão militar, pressão do sargento que veio num jatinho da FAB, final do governo passado, para tentar pegar isso, eles recusaram. Então, você tem funcionários de alta qualidade e tem que contar com eles, mas, enfim, esse pente fino é difícil de fazer com isso. O senhor mesmo citou o exemplo da FINEP, que tem um general que autorizou esse empréstimo para uma indústria armamentista. Né? Uhum. Ele é confiável? Não tem como. Eu não tenho nenhum depoimento a fazer sobre ele, jamais o encontrei. Tivemos um diretor da FINEP representando na reunião anual da SPPC em julho do ano passado. Nós sempre convidamos o ministro de Ciência e Tecnologia, presidente da CAPES, CNPq, FINEP. No caso, o general se fez representado por uma pessoa que falou bem tudo, não temos nada de pessoal. Eu só estou levantando o fato de que esse empréstimo é completamente em contradição com os valores que a comunidade científica preza e mesmo a boa parte da comunidade empresarial. Certamente há empresas que produzem coisas mais úteis do que armas e que estariam precisando de um recurso, ainda mais um empréstimo com juros tão baixos. Agora, e como está a situação das universidades federais? Durante o governo Bolsonaro,
houve uma situação de crise tão forte que algumas universidades chegaram a retardar a retomada das aulas presenciais, não por temor do coronavírus, que já estava razoavelmente controlado, mas sim porque não tinham condições de pagar a conta de água, luz, vigilância, quer dizer, coisas básicas, né? Eu fico imaginando como ficou prejudicada a área de pesquisa nessas universidades. Olha, o prejuízo é grande. Primeiro, é bom lembrar que, para a maior parte da opinião pública, a universidade é um lugar que dá diploma, não é um lugar que faz pesquisa. E quase toda a pesquisa no Brasil é feita em universidades, especialmente nas públicas, que basicamente são as 3 estaduais paulistas, as estaduais do Paraná e do Rio de Janeiro e as federais. É nesse conjunto do que umas 80 universidades que se faz a pesquisa científica brasileira de qualidade. Então, é claro que quando você reduz recursos delas, quando não honra pagamentos devidos, fica muito difícil elas tocarem à frente. Salários, propriamente, não atrasam, porque o salário não é uma despesa não discricionária, quer dizer, o governo não tem a discrição, o direito de deixar de pagar salário. Quase todo o resto do orçamento da União é discricionário, até mesmo Bolsa de Estudos. Então, você mencionou o fato de que as bolsas da CAPES e CNPq quase não foram pagas em dezembro. Se eu não me engano, elas foram pagas porque o Lula fez passar a PEC da transição. Quer Foi dizer, só por o isso Lula mesmo. salvou o governo Bolsonaro no tocar do gongo. Ou salvou, na verdade, o Brasil, né? Porque esses bolsistas, se não recebessem o valor, que já não é muito, da Bolsa, eles estariam muito prejudicados, né? Mas, enfim, o fato é que, como as despesas discricionárias são muitas, então o governo pode não liberar o valor para pagar uma conta de luz, água, internet, telefone, e nós temos que pensar outras formas de lidar com isso. Quer dizer, nós vamos ter que recompor orçamentariamente, e aí a disputa é grande, porque, como eu mencionei no caso do ensino médio, você colocar dinheiro para reformar o ensino médio, quando a alfabetização anda tão mal, a prioridade não seria a alfabetização, a prioridade 0, a prioridade 1 na área de educação, colocar dinheiro nas federais. As federais, tradicionalmente, recebiam 75% do orçamento do MEC. Quando o Lula foi presidente, ele aumentou o orçamento do MEC e aumentou também a fatia proporcional do que não é universidade, do que é ensino técnico, que é muito importante, e do que é educação básica, transferências do governo federal. Isso foi muito bom, mas nem sempre é tão fácil. E às vezes você recebe fogo amigo. Por exemplo, quando eu fui ministro, houve uma greve das universidades federais durante 4 meses, e essa greve, numa certa altura, pediu que aumentasse para 75% de novo o valor do MEC, que é para as universidades federais. Traduzindo em bom português, eles pediram que baixasse o dinheiro que vai para a educação básica, baixasse o dinheiro para as crianças. Isso é uma coisa totalmente insensata. E nós temos que pensar como recompomos um orçamento. Temos, sim, que melhorar o perfil da tributação, cobrar mais das altas rendas, que param nos 27,5%, tributar dividendos, tributar jatinhos e iates, né, que não pagam IPVA. Nós temos que fazer tudo isso. Mas também temos que ver o que pode melhorar do outro lado. Só para contar uma história interessante, Maurício Tomalskin, que é um dos maiores entendedores brasileiros em energia, e que foi braço direito da Dilma Rousseff quando ela era ministra de Minas e Energia, uma vez me trouxe uma proposta que eu encaminhei aos institutos federais de ciência e tecnologia, que era que todos eles passassem para energia solar. E como o governo não tinha dinheiro, se abriria uma participação da iniciativa privada, que poderia montar tudo isso, e o governo pagaria o devido, utilizando o dinheiro que deixaria de pagar a conta de luz. Então, digamos, você tem uma conta de luz, quer dizer, você, podemos ter uma conta de luz de 200, 300 reais. Vamos imaginar que um campus tem uma conta de luz de 200, 300 mil reais por mês. Esses 200, 300 mil, em vez de pagar a concessionária de luz, iriam para pagar quem tivesse investido no parque solar ou eólico da universidade. É uma forma pela qual, dentro de alguns anos, estaria quitado esse valor e o Instituto Federal, a Universidade Federal, o governo receberiam isso.
Quando eu fui diretor da CAPES, eu lembro também que eu fiz um apelo para que a gente passasse a usar os aplicativos de telefonia em vez do número telefônico. Estava surgindo isso, quer dizer, custo praticamente zero, só você paga a linha disso. Você tem medidas que você pode fazer, sobretudo com os avanços científicos, e aí a gente está na nossa praia de novo, que podem reduzir os gastos e ou melhorar os resultados. Aliás, assim, ainda mais insensata essa cobrança que o senhor sofreu diante do contexto de um Congresso que estava sabotando abertamente o governo, né? O senhor assumiu no final do governo Dilma com o Eduardo Cunha sabotando toda e qualquer iniciativa do governo. Ali não havia a menor margem para qualquer negociação com o Congresso, né? Agora, ministro, como que o senhor avalia que assim, que seria o ideal de investimento na área de ciência e tecnologia para o Brasil diante da atual conjuntura? Digo isso porque habitualmente se fala, olha, os países que tiveram um maior desenvolvimento nos últimos anos são exatamente aqueles que mais investiram em ciência e tecnologia, né, que estão com um patamar de investimento na casa de 4% do seu PIB, caso, por exemplo, da Coreia do Sul. E o Brasil, hoje, acho que gira em torno de 1%, salvo engano. Acho que até menos, viu? Mas talvez até menos, né? Uhum. O que seria, assim, o mínimo aceitável para o Brasil na atual conjuntura? Olha, nós temos várias manifestações históricas nessa direção, mas eu não saberia de cabeça dizer o percentual, embora me cintile um pouco na cabeça que seria 2% do PIB. Agora, é preciso levar em conta que isso não se faz do dia para a noite. Você mesmo comentou a destruição que foi efetuada pelo governo passado. Destruição das universidades, destruição das vidas de povos indígenas, destruição de pessoas que ficaram esfomeadas, famintas, né? O Brasil tinha saído do mapa da fome, voltou, graças a Temer e Bolsonaro, para lá, né? Então, tudo isso você tem que refazer e vamos ser sinceros. Hoje a prioridade zero do governo é o combate à fome e à miséria. Está no Ministério do Desenvolvimento Social, cujo titular, aliás, o ex-governador Wellington Dias, me procurou para pedir que a SBP participe com ele desse esforço. Nós vamos participar desse esforço de combate à miséria e à fome. Essa é a prioridade zero do Brasil. Nós não podemos mais ter gente esfomeada, criança que é só ossos, etc. Agora, a educação entra junto disso. Educação básica, sobretudo. Porque se uma quantidade significativa de crianças, às vezes passa de 50%, termina o terceiro ano do ensino fundamental sem saber ler e escrever, as possibilidades dela crescer na vida ficam muito limitadas. Por quê? Até porque ela vai continuar estudando mais alguns anos, mas se ela não souber ler e escrever, o que ela vai aprender? Vai ser promovida automaticamente? Isso não adianta nada. Quer dizer, ela vai... Ou então nós vamos dizer, reprova. Reprova para quê se a culpa de não ter aprendido não é dela? É muitas vezes do método de ensino, ou mesmo das dificuldades que ela tem em casa. Por que foi tão importante melhorar a merenda escolar? Porque sem fome, sem comida, com fome, você aprende menos, você se realiza menos. As suas atividades cerebrais, inclusive, ficam mais limitadas. Então, um conjunto de medidas tem que ser feito nisso tudo. Ciência e tecnologia, nós temos que ter pesquisa em tudo, inclusive pesquisa em áreas de humanas, que às vezes são consideradas menores, como, por exemplo, filosofia grega, literatura grega. Eu sendo da área de filosofia, de humanas, eu conheço bem a importância disso tudo. Mas tem que haver pesquisa para como você investir melhor contra a fome e a favor da capacitação profissional das pessoas. Um grande projeto, que é da Dilma, foi o projeto do Pronatec, Programa Nacional de Ensino Técnico, que pretendia qualificar dezenas de milhões de pessoas para que elas melhorassem a sua produtividade e, portanto, pudessem receber salários melhores. Era um projeto em que o governo colocava dinheiro, mas depois não ia dar mais uma bolsa para a pessoa conseguiria no mercado de trabalho um salário melhor do que teria sem isso. Então, você tem muitas iniciativas que podem ser tomadas, e no campo da pesquisa científica, um dos pontos cruciais hoje é a sustentabilidade ambiental e especialmente energética. Nós estamos num mundo que tem uma produção de energia gigantesca. Eu costumo lembrar que apenas 200 e poucos anos atrás, antes da invenção da máquina a vapor,
toda a energia no mundo vinha de músculo, quase toda vinha de músculo, seu, meu, de jumento, burro, animais, grandes mamíferos, e quase tudo vinha. Tirando que fosse moinho de vento e moinho d'água, você não tinha outra produção de energia. Hoje a produção de energia é gigantesca, o que aquece o planeta, então nós temos que ver uma produção que seja neutra do ponto de vista de carbono e que também, enfim, não aqueça mais ainda o planeta. O meu vice-presidente, Paulo Artacho, que é um grande ambientalista, o Paulo estava outro dia comentando que em 2300, quando nenhum de nós deve estar vivo mais, provavelmente, em 2300, acredita-se que, a continuar o tal ritmo, as águas do mar terão subido 15 metros. 15 metros, acabou o que a gente chama de litoral. Acabou cidade litorânea. Mas mesmo com menos, se subir 1,5 graus centígrado, parece que inevitavelmente vai subir nas próximas décadas, o impacto não é linear no mundo todo. Tem lugares em que vai subir 4 metros. Imagina 4 metros d'água a mais em Santos, em Salvador, Rio de Janeiro, Recife, Belém. Você tem o risco de uma parte substancial dessa cidade ficar debaixo d'água. E aí, o que nós vamos fazer? Não tem mais mercado modelo. O elevador Lacerda em Salvador será talvez no nível, não digo no nível do mar, mas enfim, talvez os barcos cheguem até o elevador Lacerda. Então, é uma situação muito preocupante e a ciência tem que envidar muito estudo nisso e está fazendo. A boa notícia é que nós temos cientistas que trabalham nisso e estão se empenhando de verdade, né, em promover estudos científicos e descobertas tecnológicas que ajudem a sociedade. Uhum. Agora, essa parte de energia não envolve também um papel central da Petrobras de deixar de ser uma simples produtora e exportadora de petróleo cru e se converter numa empresa de energia, né? Exatamente. Não, Exatamente. de energia, hidrogênio verde, energia eólica, energia solar, eventualmente até poderia haver uma fusão com a Eletrobras ou coisa do gênero, não? Eu acho que o desejável é isso, sim. Várias empresas fizeram essa mudança, se não me engano, a BP, a British Petroleum, mudou para British Power, que é energia em inglês, né? Então, acho que tem mesmo que fazer isso. Nós não podemos ficar só lidando com os combustíveis fósseis. E outra coisa, combustível fóssil é uma coisa muito preciosa. Eles possivelmente têm pegadas de dinossauros, são muito antigos. Então, você usar um petróleo tão bom como o do pré-sal, que é um petróleo muito superior à média, se usar esse petróleo para queimar no tanque de um carro, é quase um sacrilégio. Viu? É um absurdo. Esse petróleo pode ser usado para coisas industriais, para fazer gravatas, para muitas outras coisas que são mais positivas. E nós temos que partir muito para os vegetais nisso tudo. Né? Nós temos hoje, quem se interessa, vê facilmente todo o estresse que essas práticas, vamos dizer, hostis ao meio ambiente, todo o estresse que elas causam no mundo. Aumento de temperatura, poluição, etc. E nós temos que avançar nessa direção. E aí o tempo realmente é algo que pressiona. Nós não podemos demorar mais do que já demoramos nisso. E tendo uma parte substancial da população brasileira e mundial que acredita nas mentiras, fica complicado, viu? Agora, o Brasil, na realidade, ele poderia até ocupar um papel de liderança nesse mercado de energia limpa, de energia renovável, por conta de suas características geográficas, né? Por exemplo, a quantidade de sol que tem, quantidade de vento, da extensão do litoral, todas as características do Brasil são favoráveis a que ele ocupe um papel de liderança nesse setor, não? Olha, eu estive há poucas semanas no Piauí para uma reunião regional que marcava duas coisas. 200 anos da Batalha do Genipapo, que em 13 de março de 1823 foi o conflito armado mais intenso no Brasil, no caso, durante a Guerra de Independência contra Portugal, e para marcar a recriação da Secretaria Regional naquele estado, que tinha cessado de existir, da SBPC, bem entendido, por falta de sócios. Nós conseguimos recuperar o número mínimo, estabelecemos isso, e eu fiquei impressionado com o que eu vi de energia limpa sendo feita no Piauí. O Piauí é um estado, provavelmente o estado brasileiro, que tem a maior quantidade de sol por metro quadrado durante o ano,
enfim, não é fácil para nós do Sul, né, aguentar esse sol todo, e está fazendo um esforço notável de produção de hidrogênio verde. Para quem não sabe, eu tinha essa dúvida também, a ignorância não é pecado, mas quando eles falaram de exportar energia para o exterior, eu falei, mas como vai exportar para a Europa? E você faz isso em grandes navios-tanque carregados de hidrogênio verde. E esse hidrogênio, se não me engano, está se fazendo não sei se chama hidroduto ou como se chama, mas enfim, um duto que leve de Portugal até a França, Alemanha, para poder transportar esse precioso ingrediente, que o Brasil pode ser campeão de produção mundial. O Brasil tem um território muito favorável, tanto energia solar quanto eólica, e nós não podemos perder essa parada, né? Porque, vejam, o Proálcool foi uma iniciativa brasileira. Depois, quando emplacou, por exemplo, nos Estados Unidos, foi outro tipo de álcool, não foi o nosso. A nossa tecnologia não foi tão utilizada. Nesses assuntos, nós temos que ser de ponta, nós temos que lutar para ser de ponta. E aí sim, o investimento em ciência e tecnologia é muito positivo. Agora, de um modo geral, muita gente tem criticado esse início do governo Lula pela falta de ousadia, vamos dizer assim. Parece mais um governo que recicla políticas que deram certo no passado do que apresenta novas propostas. O senhor concorda com essa avaliação ou acha que é natural que ele tenha mesmo esse caráter de vale a pena ver de novo, porque é um governo de reconstrução? Olha, eu penso que os programas bem-sucedidos do passado têm mais que serem revitalizados, foram assassinados. Então, nós temos que revitalizar esses programas. Vale isso também para Mais Médicos, que foi reanunciado, foi relançado há poucos dias, mas eu não consegui ainda entender direito em que termos, porque o Mais Médicos, as pessoas pensam que é um programa do Ministério da Saúde. No tempo que eu estive no governo, era um programa, sobretudo, do Ministério da Educação. Para distinguir, a parte de saúde contrata médicos que não necessariamente têm o diploma brasileiro, inclusive muitos cubanos ou brasileiros formados no exterior, para atenderem pessoas em condição muito precária e sem acesso à assistência médica, ou seja, interiorzão do país e periferias das grandes cidades, onde fizeram um trabalho incrível. Essa era a parte do Ministério da Saúde. A parte do MEC é criar novas faculdades de medicina lá onde não existem. Então, era muito bem feito tudo. Primeiro, eles faziam um levantamento dos hospitais na região carente de faculdade de medicina. Há um cálculo de quantos leitos num hospital você precisa por aluno da faculdade para que eles possam praticar. Sem isso, você não tem condições de... Você não pode ensinar medicina sem leitos, sem pessoas, sem doentes. E aí, com base nisso, se faziam editais e concorriam os proponentes, em alguns casos, editais para instituições públicas, em outros para instituições privadas, e tinham que mostrar que tinham saúde financeira para não dar um calote nos alunos. Enfim, tudo isso foi feito muito bem. Então, eu acredito que não se completou o processo de aumento de vagas em escolas de medicina, e esse sistema era feito com muita qualidade. Inclusive, estava previsto na lei que nos 6 anos do curso de medicina, o aluno seria avaliado no segundo, no quarto e no sexto. Vejam, quando o formado em direito é avaliado depois de formado, isso é tarde demais para você corrigir a faculdade que ele estudou. Se você avalia no final do segundo ano, você já acende o sinal vermelho, ou pelo menos amarelo, se alguma coisa estiver ruim naquela turma. Então, é um projeto muito bom. Pronatec é outro projeto notável que eu gostaria de ver retomado. Isso para não falar de Bolsa Família e outros que as pessoas conhecem melhor até do que esses da área da educação. Ministro, para encerrar, quais seriam os principais acertos e erros do governo nesses primeiros 3 meses e 10 dias? Olha, é muito difícil falar de erros e acertos. Bom, acertos a maior parte, né? Quer dizer, a recomposição de várias coisas mexeu muito comigo o genocídio dos Yanomami. Então, aquela visita do presidente aos Yanomami me lembrou a visita dele 20 anos atrás a uma cidade do interior do Piauí muito pobre, Guaribas, onde ele quis mostrar a importância do combate à pobreza. Vejam, é até triste dizer, 20 anos atrás estávamos combatendo a pobreza, 20 anos depois estamos combatendo um assassinato de crianças, centenas de crianças que morreram de fome entre os Yanomami, e que não deveriam ter morrido, deveriam estar vivas, brincando, aprendendo e tudo mais.
Então, acho que houve vários acertos. Erros. Eu penso que, bom, antes dos erros, o governo está escolhendo as brigas que compra. Por enquanto, me parecem duas as principais brigas que ele comprou. Banco Central e questão de juros. Briga muito difícil, porque o presidente do Banco Central tem mandato, tem caneta e, enfim, ele pertence a uma linha que é totalmente oposta desse governo e paira a suspeita de que ele esteja sabotando o que o governo quer fazer. Não sei se é verdade, mas tem a suspeita. Segunda briga, Sebrae. O Sebrae, que é o grande apoiador da pequena e média empresa, que são muito importantes para o empreendedorismo no Brasil, o governo está querendo colocar a gente dele e tirar os bolsonaristas do Sebrae. O Conselho não aceitou até agora isso, mas está havendo uma briga grande. Então, não dá para dizer que o governo errou nessas coisas, ele está acertando. Eu acho que o presidente Lula, às vezes, confia um pouco demais no instinto dele, que é notável, e diz coisas desnecessárias. Isso que ele falou sobre o Sérgio Moro, eu acho que não precisava ter dito, não naquelas palavras, até porque eu creio que o presidente Lula tem uma estatura muito mais elevada do que seu algoz, e não se trata de perdoar, de relevar, mas simplesmente de ir para frente, de levantar as coisas sem dar espaço para pessoas utilizarem palavras dele contra os atos dele, porque é esse governo que está protegendo o próprio Moro de um possível atentado que a Polícia Federal teria desbaratado. E o que me preocupa mais, na verdade, Rodrigo, é uma certa lentidão. São milhares de cargos a nomear, todos os nomes têm que passar pelo crivo da Casa Civil. A Casa Civil verifica se, por exemplo, você é dono de uma empresa, coisa que você não pode... Dono você pode ser. Se você é diretor de uma empresa, você não pode ter isso, estar no cargo de confiança. Verifica se você tem processos contra o seu nome. Se tiver, pede esclarecimentos às pessoas. Muita gente tem processo no Brasil. Então, isso demora um pouco, mas eu acho que podia ter acelerado um pouco mais. Viu? Nós estamos preocupados especificamente com a FINEP, quer dizer, como é que o maior orçamento do MCTI demora 100 dias para ter um gestor de confiança qualificado. Ministro, algum aspecto que eu não perguntei, mas que o senhor gostaria de destacar, não? Eu gostaria de destacar a preocupação com esse contingente tão grande de pessoas que foi seduzido pela mentira. Mentira mesmo, terra plana, ineficácia das vacinas, ineficácia das formas de proteção contra a Covid. Tudo isso é muito triste, a gente ter tanta gente assim, com quase metade da população tendo votado em quem defendia todas essas causas erradas do negacionismo científico, do negacionismo ético, do negacionismo econômico, etc. Então, é preciso a gente entender por que tudo isso aconteceu e combater. Eu tenho uma sugestão mais no âmbito da ciência, que é a seguinte: se você usa um GPS no seu carro, muita gente usa, é porque a Terra é redonda. Se a Terra fosse plana, não teria GPS. Você não conseguiria pegar o Waze, não conseguiria pegar um aplicativo de carro, não conseguiria nada disso. Então, acho que a gente tem que mostrar as coisas que dão conforto à vida, dão qualidade à nossa vida, como elas provêm da ciência. O conhecimento científico rigoroso, ele causa uma quantidade muito grande de efeitos positivos na sociedade, e a gente tem que mostrar isso para ganhar mais apoio para as pautas científicas e de conhecimento na população e para debelar o que o professor Antônio Cândido uma vez chamou de a ignorância irrequieta, a ignorância arrogante, porque há muita gente que pontifica, que tem certeza de tal ou qual coisa, quando não tem, quando são justamente coisas erradas. Uma pessoa ignorante, pode ser paradoxal o que eu vou dizer, uma pessoa ignorante pode ser mais enfática, mais arrogante na defesa de suas ideias, do que uma pessoa que conhece, que por isso mesmo sabe tudo o que ela não conhece, que é vastíssimo. Pois é, Sócrates dizia que tudo que sabia era que nada sabia, né? Ele Exatamente. tinha essa humildade, né? Exatamente. Não é à toa que ele é o patrono da filosofia, né? Pois é. Bom, e quem sabe não se aproveita a reforma do ensino médio para propor como um itinerário formativo educação para a mídia, né? Para que as pessoas saibam filtrar as informações que recebem não só dos veículos de comunicação, mas também das redes sociais, das plataformas digitais. Acho que talvez seria um percurso interessante, né, para a população se formar
e saber filtrar essa informação que recebe, né, ministro? Com certeza, Rodrigo, com certeza. Olha, prazer em estar com vocês, viu? E um bom ano para nós todos, um bom futuro para nós todos. Bom, o prazer foi todo nosso, as portas da Carta estão sempre abertas e, mais uma vez, eu agradeço pelo senhor ter aceitado o convite e ter dedicado esse tempo aqui para fazer essa avaliação conosco. Um forte abraço, ministro. Também. De bom para vocês.